Graça e paz, família de Deus. Chegamos aqui ao fim do Sermão do Monte, final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e observemos que Jesus deixa bem claro a partir do versículo 24. A intenção dele, através desse sermão, é fazer com que as pessoas entendam coisas práticas, coisas que vão realmente afetar a vida cotidiana das pessoas e que esses ensinamentos, conforme ele mesmo diz, serão um resultado de uma vida de comunhão com o Senhor e fará com que pessoas recebam a graça e o favor de Deus no momento da adversidade. Observemos que Jesus disse exatamente isso a respeito da prática. Ele disse: olha, aquele que ouve a minha palavra e as pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva e transbordaram os rios e vieram contra essa casa, e vieram também contra ela os ventos. E essa casa não caiu, porque ela estava firmada em alicerces bem estruturados e fortes e resistentes. E essa casa, por isso, não caiu. Aqueles que obedecem os ensinamentos, principalmente quando Jesus estava ali, terminando um sermão, se referindo principalmente a esse sermão, onde ele disse ali muitas coisas, conforme acompanhamos desde o capítulo 5. Essas pessoas que estão firmadas nesses valores, certamente não cederão no dia da prova, no dia da aflição, porque estarão firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, que é o Verbo que se fez carne, que é a palavra de Deus. Diferente disso, a palavra do Senhor diz também que aquele homem que ouve e não pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então vieram as chuvas e transbordaram os rios, esses rios vieram com fortes águas sobre essa casa, contra essa casa, vieram os ventos e deram contra essa casa, e essa casa caiu. A Bíblia diz que grande foi a ruína dela. Muitas vezes temos que observar aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Observemos aqui que a grande diferença entre aquele que serve ao Senhor e que não, o que obedece à palavra e não é o fato de que as águas não virão e os ventos não virão, mas sim que ela resistirá ao dia da adversidade, o dia da luta e o dia da prova. Aquela casa que estava firmada sobre a areia, ela não resistiu à prova das agressões desses fenômenos usados aqui pelo Senhor como ilustração e vieram à ruína. Muitas vezes nós sofreremos sim as agressões das coisas, as águas virão, passaremos pelo fogo, mas o Senhor sempre estará conosco. E nós temos que ter essa convicção e essa certeza de que vale a pena observarmos e praticarmos a palavra do Senhor, ainda que muitas vezes nos custe alguma coisa, como observamos no começo do sermão, lá quando o Senhor Jesus disse sobre a bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que realmente ouve a palavra do Senhor e pratica, sim, mas nós observamos lá que é bem-aventurado aqueles que sofrem, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, pacificadores. Nada disso é fácil de ser praticado, mas isso nos dá alicerce, nos dá alicerce para que quando, como eu disse, vier a aprovação, nós possamos nos manter de pé. E talvez você pense, mas tem algumas pessoas que andam na iniquidade, como o Senhor Jesus mesmo disse alguns versículos antes aqui, que muitas pessoas vão chegar diante dele convictos de que talvez a sua casa esteja de pé, porque talvez ainda não sucumbiram. Mas para muitos, o dia da prova, para saber se realmente estão bem alicerçados, será o dia do juízo. E talvez as pessoas passem a vida toda iludidas aqui, pensando que estão firmados em algo que realmente tem força e poder para mantê-los de pé. Mas esse alicerce talvez seja provado do dia do juízo. E aqueles que obedecem à palavra do Senhor, eles vão estar firmes, tanto no tempo presente quanto no dia do juízo, porque estaremos firmados naquele que é eterno, naquele que nos guia, naquele que está conosco sempre, aquele que não nos abandona, e aquele que deve ser aquele que guia os nossos passos, aquele que nos instrui na sua palavra, essa palavra tão poderosa que se nós obedecermos ela, certamente estaremos firmados em algo sólido, os princípios do Senhor. O convite de Jesus é para estarmos firmes nisso, nessa verdade. Essa verdade que gera fé em nosso espírito, gera esperança. Essa fé e a esperança que é maior do que qualquer adversidade. O apóstolo Paulo mesmo disse que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Saberemos sim que podem vir as águas, podem vir os ventos, mas o Senhor nos manterá de pé, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A angústia,
as tribulações, as provas fazem parte da vida de todos. Porém, somente aqueles que confiam no Senhor se manterão de pé e não se abalam e permanecem para sempre. Que essa seja a nossa convicção, que essa seja a nossa disposição de ouvirmos a palavra do Senhor, de sermos praticantes da palavra de Deus. Observe, se você não acompanhou os outros vídeos, acompanhe os vídeos de Mateus 5 até Mateus 7, onde nós falamos aqui sobre o Sermão do Monte, onde nós aprendemos muitas coisas a respeito da nossa vida prática, sobre qual é o desejo de Deus para nossas vidas, que a gente possa deixar de ser pessoas apenas confessionais, apenas que dizem ser cristão, mas que possamos nos comprometer com a palavra, de vivermos de acordo com aquilo que Jesus, além de nos ensinar, foi exemplo para nossas vidas, e assim certamente estaremos firmados, porque esse é o desejo do Senhor para todos aqueles que nele esperam. E certamente nossa casa será abençoada no dia da adversidade. Eu quero orar por nossas vidas, para que o Senhor nos ajude a compreendermos tudo aquilo que nos foi ensinado e que nós possamos também, principalmente, sermos praticantes da verdade do Senhor. Amém? Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós glorificamos ao Senhor, pelo poder da palavra, por aquilo que o Senhor tem, ó Pai, preparado para nós, quando o Senhor se manifesta a nós, ó Pai, enviando a sua palavra poderosa, que o teu Espírito Santo nos dê, ó Pai, a compreensão de tudo aquilo que ouvimos do Senhor, daquilo que lemos na tua palavra, porque ela, Senhor, é aquilo que vai nos conduzir a uma vida alicerçada nas tuas verdades, na rocha. É isso que nos fará, Senhor, termos uma casa que superará as adversidades, que suportará o dia mal, suportará, ó Pai, os ataques de tudo aquilo que sobrevém sobre as nossas vidas, porque o Senhor sempre estará conosco. Que a nossa vida prática seja um resultado, ó Pai, do alicerce que é o Senhor, do alicerce que temos, e que nós possamos, em nome de Jesus, darmos testemunho da sua presença gloriosa sobre nossas vidas, ao passarmos, ó Pai, por todas essas provas, bendizendo o nome do Senhor, e nos mantendo de pé, sabendo, Senhor, que sim, as provas virão, as tribulações virão, mas o Senhor realmente estará conosco. E que em nome de Jesus, aquele que tem enfrentado dificuldades, Pai, para ser praticantes da sua palavra, que o teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um e nos transforme a cada dia, ó Pai. Nos transforme pelo seu poder em pessoas que praticam a tua palavra, que entendem os propósitos do Senhor, que amam o Senhor e que haja transformação de vida através dessa palavra, dessas palavras que nós lemos aqui e aprendemos durante todos esses dias falando sobre o Sermão do Monte, que haja transformação, que haja mudança, que haja metanoia, arrependimento e conversão e salvação. Tudo isso para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama e, principalmente, pratique as verdades do Senhor e esteja alicerçado sobre a rocha que te sustenta e que me sustenta no dia da tribulação. Se você puder, deixe seu joinha, deixe um comentário dizendo que você pode aprender com as ministrações sobre o Sermão do Monte, que Deus ministrou no seu coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus.